pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Ranir. O nosso vídeo de hoje tem como proposta fazer você refletir e se preparar para o Enem. Não é uma videoaula de conteúdo, mas sim uma videoaula de como eu posso me preparar tanto emocionalmente, ou seja, psicologicamente, fisicamente, globalmente para o Enem, em todos os aspectos. Que método eu uso? Quais são as táticas, como eu posso estudar, como eu posso dividir o tempo de estudos, o que eu preciso para estar pronto para o Enem. Antes de mais nada, eu quero salientar para vocês, eu acho que o certo é adiar o Enem. Este vídeo está sendo feito não em conivência com a data do Enem, mas sim como um recurso adicional para você que tem que fazer o Enem e não vai ter outro jeito caso o governo não adie o Enem. Mas eu quero deixar muito claro que a minha posição enquanto professor é de que o Enem não seja realizado em novembro, pois não há condições psicológicas, não há condições estruturais para que os alunos, para que os candidatos possam fazer a prova agora em novembro. Mas vamos lá então, vamos começar a entender como a gente pode se preparar melhor para o Enem. Não podemos esquecer que o Enem é uma prova, é um vestibular para que eu possa atingir uma pontuação e contribuir para o meu ingresso no curso que eu desejo. Estudar para o Enem exige raciocínio lógico, bem como também uma percepção global do que está acontecendo no mundo. Você precisa compreender os assuntos da atualidade. Não dá para passar no Enem assistindo Netflix, estando o tempo inteiro no Instagram e no Facebook. Não há como. É importantíssimo, é imperativo para que um aluno que queira competir de maneira séria na prova do Enem, ele tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, tanto no aspecto político, social, econômico. Se ele não estiver por dentro das atualidades, esse aluno tem grande chance de ter um fracasso enorme dentro da prova do Enem. Um aspecto importante a ser destacado dentro disso é que o Enem ele é uma prova, por exemplo, diferente do vestibular das universidades federais, especialmente da URGS, uma vez que eu esteja falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Enem ele é uma prova que tem muito de transdisciplinaridade, de interdisciplinaridade, ou seja, mistura tudo. Muitas vezes tu vai ter lá numa questão de história alguns links com a física. Muitas vezes numa questão de sociologia está misturado com biologia, está misturado com filosofia, enfim, é um grande caldeirão, assim como é a vida. A prova do Enem, quando se teve a ideia de se fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ela justamente quer saber se aquele candidato está preparado para a vida, se ele consegue fazer as ligações entre os mais diversos componentes curriculares. Afinal de contas, a vida não divide. Hoje a segunda é dia de trabalhar só com física, na terça é dia de trabalhar somente com história e assim sucessivamente. A vida não é desta forma. O que, aliás, aí vai uma grande crítica à educação. A educação fragmenta o conhecimento. O modelo de escola que nós temos, o aluno tem tudo isso fragmentado. E muitas vezes, sem acesso a outros ambientes educativos, esse aluno não consegue estabelecer e realizar esses links. E esses links são cobrados sistematicamente na prova do Enem. Se você não estiver antenado e não souber juntar esse caldeirão de conhecimento, certamente vai azedar a sua prova. Não tenha nenhuma dúvida disso. Isso é extremamente importante. Por isso que o aluno ele precisa estar sempre muito antenado. E como eu faço para ficar antenado? Eu preciso ler muito. Eu preciso ler
blogs de informação, eu preciso ler livros, sim, eu preciso debater política com os meus pares, com a minha família, eu preciso dar uma pincelada na economia, tanto regional, quanto nacional, quanto global, e tudo isso aí colabora para que eu cresça como pessoa, como ser humano, e naturalmente eu consiga estabelecer as análises. Muitas informações não estão diretamente numa questão do Enem, mas muitas delas estão na subjetividade do que diz o texto e na capacidade que eu tenho de analisar e interpretar esse texto. Muitas vezes o aluno mais displicente, ele acha que interpretação é coisa apenas de português, de gramática. Não, a interpretação está em absolutamente tudo nas nossas vidas e no Enem não seria diferente disso. Vamos falar um pouco de história. O que nós podemos pensar em relação à história? Geralmente em história nós temos mais abordagens em história do Brasil. Brasil Império, Brasil Colônia, mas nós temos uma ênfase maior em Brasil República, especialmente a partir da Revolução de 1930. É importante o aluno se ater bastante nesse período. História geral, nós vamos ter bastante coisas relacionadas à história contemporânea. Geralmente, em questões relacionadas à Idade Média, Idade Antiga, é uma questão de cada uma delas, duas na pior das hipóteses. Dificilmente passa disso. Então, dentro da história, é importante você estar antenado nesse aspecto. Como é que eu posso fazer para estudar? Bom, geralmente tu vai no cursinho pré-ENEM, pré-vestibular, tu estás indo à escola. Essa é uma ótima fonte de conhecimento. Mas mesmo agora que nós estamos em tempos de Covid, ou fora dos tempos de Covid, é importantíssimo que você assista os telejornais. É importantíssimo que você assista vídeos culturais no YouTube. É importante que você veja séries que vão te trazer informações. Eu vou ver Vikings, que vai dar informação sobre a Idade Média. Eu vou ver Outlander, que vai dar informação sobre a independência dos Estados Unidos. Procure sempre estar antenado dentro do que pode ser útil para você dentro da história, dentro da geografia, dentro da filosofia, dentro da sociologia. Obviamente que estou falando dessas áreas, das ciências humanas e suas tecnologias, porque é a minha área. Mas nas outras áreas não é muito diferente do que eu estou falando para vocês. Se você ficar vendo apenas futilidades, na hora que você precisar fazer uma conexão, certamente irá faltar isso na sua bagagem. E quando falta alguma coisa na bagagem, geralmente a viagem ela acaba não ficando tão bacana. Outro aspecto extremamente importante a ser destacado é poder conversar, dialogar com a sua família, dialogar com seus amigos, com seus colegas sobre essa diversidade de assuntos. A partir do diálogo, você tira muitas dúvidas. Insista com seu professor, insista em conversar com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, aqueles que podem trazer alguma informação para vocês. Por menos relevante que ela possa parecer, às vezes é num detalhe que você decide uma questão relacionada ao Enem. O que eu preciso para ter sucesso no Enem? Alguns pontos fundamentais: conhecimento e domínio do conteúdo, equilíbrio emocional, estar preparado, inclusive fisicamente, para aguentar a maratona sentado, tranquilo. Preciso ter método para realizar a prova. Isso são pontos importantíssimos. Eu preciso ter uma boa estratégia para realizar a prova. E aí aqui vai algumas dicas fundamentais para a realização da tua prova no Enem e serve também, obviamente, para a tua prova, o teu exame no vestibular. Como é que eu começo fazendo uma prova? Tu recebes a prova, tu tem um tempo X estipulado. Primeira coisa que tu vai fazer, para não ter risco de errar, bota o teu nome onde pede o nome, seja no cartão de respostas, seja na prova, faz isso. Feito isso, concluídas as informações fundamentais, agora tu vais abrir a tua prova
e vai começar a ler esta prova. Quando tu estiveres lendo a prova, gradativamente tu já vai assinalando com um M de médio, um D de difícil e um F de fácil as questões bem grande. Faz lá bem grande, lá um M onde é médio, um D onde é difícil e um F onde é fácil. Naquelas que tu marcaste com F, se tu já achar que ele é muito fácil, tu já responde na prova, no caderno de prova, não na grade. A grade nunca. Responda no caderno e segue fazendo. Se achou que é fácil, já responde. Depois que tu respondeu as fáceis, se quiseres voltar para dar uma olhadinha nas fáceis, conferiu, fez tudo, agora tu passa a olhar para aquelas que tu assinalaste como nível médio. Aí tu vais fazer aquelas de nível médio. Uma vez que tu fez as de nível médio, agora tu vai te focar nas questões difíceis. Ao se focar nas questões difíceis, tu vai fazendo elas. Tá, mas se aquela questão tiver muito difícil, tu não consegue fazê-la, como tu deves proceder? Esquece ela, segue para a próxima. Por quê? Porque tu não podes perder tempo naquela questão. Vai fazendo esse andamento. Por isso a estratégia, faz as fáceis primeiro, as médias e depois as difíceis. E das difíceis que forem muito difíceis, deixa para depois. E vai fazendo aquelas que tu consegue. Se não deu essa, passa para a próxima. Muito bem. Agora eu vou tentar fazer aquelas que são um pouco menos difíceis, que eu achei que dá para fazer, eu ainda tenho um certo tempo. Muito bem, vai e tenta fazer. Agora tem aquelas que são muito difíceis e eu não faço ideia de como eu vou encontrar essa resposta. Como eu faço? Aí vem aquela manha. Chuta, sabe? Olha lá, entrou pela ponta esquerda, tentando chutou, gol! Exatamente, chuta elas, chuta. Mas como eu vou chutar elas? Simples. Tem manha para chutar. Não dá para chutar em gol de qualquer jeito. A gente tem que se posicionar para chutar. E como eu faço isso? Lembrando que em cada questão tu tem alternativa A, B, C, D e E. São 5 alternativas. Muito bem, se são 5 alternativas, tu tens 20% de chance de acertar um chute, certo? Se eu conseguir eliminar uma delas, eu aumento a minha chance de 20% para 25%. Se eu conseguir eliminar duas, eu aumento de 25% para 33,33%. E se eu conseguir eliminar mais uma, eu tenho 50% de chance de acertar. E como eu faço isso? Eu faço isso a partir do momento em que eu presto atenção. Se eu não consigo saber qual é a certa, muitas vezes eu consigo perceber aquela que é extremamente longe de estar certa. Aquela que é absolutamente um erro. Então elimine aquela. Elimine aquela outra que você acha que também pode não ser. Com isso, você vai, digamos que, fechando o zoom para chegar à questão, digamos, mais próxima de estar certa. Isso é uma tática que funciona bastante, gente, certo? Não podemos esquecer que na prova do Enem, principalmente na prova do Enem, mas até mesmo no vestibular, mas no Enem principalmente, e eu já vou explicar por quê, a gente não pode errar as questões fáceis. Não pode errar o que é fácil. E de preferência não errar as medianas. Por quê? Como diz o nosso querido Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, ele diz que um time que quer ser campeão brasileiro não pode perder para times pequenos. Por exemplo, o Inter ou o Grêmio pode perder para o São Paulo, pode perder para o Flamengo, mas não pode perder para o Criciúma, não pode perder para o Avaí. Ou seja, se tu quer ser campeão brasileiro, tu precisa ganhar dos pequenos. E se empatar ou perder dos grandes, está dentro da normalidade. Nos concursos vestibulares, nos concursos públicos, e especialmente na prova do Enem, agora eu te explico por quê, é imperativo que tu não erre as fáceis. Por quê? Porque o Enem tem um cálculo chamado de TRI, em que ali há um cálculo para evitar o chute de que aquele aluno que acerta a difícil e erra fácil, eles conseguem ter essa percepção e diminuem a tua média na prova. Portanto, se tu vai para a prova
achando que tu vai chutar tudo e tu vai passar, cara, não joga, acho que tá R$85, se eu não me engano, a inscrição do Enem. Não joga fora. Pega essa grana e vai lá e compra uma teimosinha na loteria. É mais fácil ganhar na loteria do que passar no Enem, passar no vestibular chutando. Se tu acha que aquela malandragem do colégio, ela é aquela que vai te salvar no vestibular, no Enem, lamento te dizer, mas ela não funciona. É mais fácil acertar na loteria do que passar num concurso vestibular, numa prova do Enem, tirar altas notas a partir do momento em que tu estás chutando. Bom, gente, essas foram algumas das dicas que eu posso passar para vocês diante da minha experiência como professor, da minha experiência seja na escola pública, privada ou em cursos pré-vestibulares. Eu espero que eu possa ter ajudado mesmo vocês. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo se tiver alguma dúvida, para que a gente possa ajudar vocês cada vez mais, tá? Um grande beijo no coração e boa sorte a todos. Mas lembre-se, só sorte não basta, é preciso competência para se chegar lá.